Boa noite. Pessoal, então estamos aqui no terceiro podcast Papo de Perícia, podcast da Associação da Polícia Científica do Maranhão. Então hoje vamos dar continuidade falando do SINAB. E hoje nós falaremos sobre a integração da perícia oficial do Maranhão no SINAB, que é o Sistema Nacional de Análise Balística. E para isso temos dois convidados. Antônio Guaraná Mendes, que é perito criminal do Maranhão e hoje está mobilizado na Senasp. E Lerri Sude dos Santos, que é perito criminal federal e coordenador do SINAB. Então, vamos começar aqui conhecendo um pouco de Antônio Guaraná Mendes. Antônio Guaraná Mendes, vulgo Guaraná, meu Guaraná. Amigo. Trabalhamos juntos em Timon. Sim. Se apresente, fale um pouco da sua carreira, onde você já trabalhou, como você chegou na Senasp e como você começou, se integrou, como você entrou nesse projeto do SINAB. Pronto. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Antônio Guaraná Mendes, sou engenheiro agrônomo, formado no Piauí. Sou da turma de 2008, na verdade, a turma dos peritos de 2008. Trabalhei aqui em São Luís no começo, em 2009. Depois fui para Imperatriz. Imperatriz a gente montou uma estrutura legal, uma equipe que funcionou muito bem até 2011, quando eu fui para Timon e a gente abriu as portas de Timon também. Né? Nossa, muito bom. E depois disso, com o andar da carruagem, da estruturação da perícia do Maranhão, tive a oportunidade de fazer o curso da INC, Instrução de Nivelamento, inclusive com Vossa Senhoria. Né? Isso, temos uma história na Força Nacional. Em 2016. Mais tarde vamos falar disso. E depois disso, permaneci na Senasp, na Força Nacional. Participei de operações em Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte. Trabalhei com balística forense no Rio Grande do Norte. Né? E retornei para chefiar as operações de perícia da Força em 2017, no final de 2017, e permaneci lá até 2019. Quando voltei para o Estado, né? Ah, já chegou a voltar para o Estado, mesmo, agora que desmobilizei, voltei para o Estado, né? E recebi um convite para participar do projeto da Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos, né? Na aquisição de equipamentos para perícia na parte de local de crime. Ah, sim. Quando cheguei lá, o projeto do SINAB já tinha um encaminhamento, né? Uma equipe montada. O Dr. Lerri Sude fazia parte dessa equipe, né? Junto com o Dr. Ladislau, com o Dr. João Ambrósio, com a Caroline, né? Eu até pensei que era Ladislau que estava aqui. Quando me falaram, o Guaraná tá com outro perito. Eu disse, será que não é Ladislau? Aí eu... Dr. Ladislau, infelizmente, não está mais conosco na Senasp, mas retornou. É um grande colaborador, um cara fantástico, um amigo, né? E nesse ínter, a gente trabalhei nas aquisições de materiais para local de crime dentro do projeto da Rede Integrada de Banco de Perfil Genético e, posteriormente, fui cooptado pelo SINAB, né? Fiquei responsável pela parte do desembaraço alfandegário do SINAB. Nossa Senhora! Né? E agora faço parte totalmente desse projeto dentro da equipe mesmo. Na portaria eu faço parte da equipe técnica do SINAB, né? E agora, recentemente, parte também do comitê gestor do SINAB, né? Em portaria recente, publicada há 2 semanas atrás, acredito eu. Né? Isso. Orgulho, viu? O Maranhão está bem representado. Muito bem, né? Muito bem. Lerri Sude dos Santos. Quem é Lerri Sude dos Santos? Olá, Carol. Primeiramente, obrigado por me receber aqui junto com o Guaraná. A gente está bem feliz de trazer o SINAB finalmente para o Estado agora para operar mesmo. Então, eu sou perito criminal federal, então trabalho na Polícia Federal desde 2008. Eu sou físico de formação, graduado lá pela Universidade de Brasília, e durante a minha graduação eu tomei conhecimento da perícia. Então se tornou a minha meta de vida, eu queria ser um perito criminal. Aquela história de trajetória, local de crime, acidente de trânsito, a própria funcionamento de arma, tudo isso eu via como uma aplicação da física. Eu poderia estar usando de forma um pouquinho mais prática. E com esforço, estudo, acabei passando no concurso. Antes de entrar para a Polícia Federal, eu fui professor da Secretaria de Educação lá no DF, dava aula de física. Fui policial rodoviário federal também. Foi uma experiência bem enriquecedora para mim na área de segurança pública. É uma polícia incrível, muitos amigos lá. Em 2008 eu vim para a Polícia Federal.
Depois do curso de formação, a minha primeira lotação foi em Manaus, onde eu trabalhei. Lá aconteceu algo interessante. Durante os meus primeiros plantões, tiveram várias ocorrências de troca de tiro com vestígio lá proveniente de arma que exigiam exames em balística. Então eu comecei a me especializar um pouquinho e fazer contato com o laboratório central nosso, que é o Instituto Nacional de Criminalística, em Brasília. Processo natural, eu acabei parando em Brasília, onde comecei a aprender mais, comecei a estudar também, sempre fui curioso. Aí eu fui fazer uma pós-graduação, fiz alguns estudos aplicados na área, fiz mestrado e doutorado totalmente aplicado ao que eu estava, a balística. Muito bom. Em 2018, eu estava fazendo um doutorado sanduíche fora do Brasil. Eu fazia um doutorado pela Universidade de Brasília e estava num período sanduíche fora, quando o nosso colega João Ambrósio, que o Guaraná citou, foi colocado lá na Senasp como o coordenador geral de pesquisa e inovação, e um dos projetos que ele tinha que dar um encaminhamento era um que se arrastava há anos lá, que já tinha agora um novo nome, chamava-se Sinab, mas já havia sido chamado de Cisbala, Sinib, alguns outros nomes lá. Ele fez contato comigo, que precisava do meu apoio nesse projeto. Isso em que ano? Isso é 2018. Então é relativamente recente. Recente, né? 2018 para 2019, na verdade. Certo. Acho que já tinha virado o ano quando ele fez esse contato. Quando eu retornei, eu integrei o grupo. Eu não fui, em momento algum, formalmente trabalhar na Senasp. Sim. Eu permaneci no Instituto Nacional de Criminalística, mas fiz parte do grupo. O grupo tinha ali o perito Ladislau, a perita Ana Carolina, o perito João Ambrósio, eu, e outros foram sendo cooptados agregados. Porque, como o Guaraná falou, por exemplo, tinha um momento que tinha um problema de desembaraço aduaneiro. Tinha que achar alguém ali dentro da Senasp que soubesse tratar disso. Resolver esse problema. A verdade é isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tu também fica assim, como perito criminal federal. Tu tava no INC já. No INC. Aí tu é mobilizado também pra Senasp? Não, tu só fica trabalhando porque é em Brasília. Exatamente. Então não existe essa mobilização pra... Não existe. Eu hoje trabalho diariamente no INC. Eu sou o chefe do serviço de perícia em balística. Certo. Mais ou menos nessa mesma época que eu retornei na Inglaterra, eu assumi o serviço, me tornei o chefe do setor e fiquei dando este apoio técnico e participando do que era a construção do projeto. Primeiro era uma construção de um plano e a gente não sabia no início se era viável ou não. Depois teve que fazer um pregão. Sim. E foi aí tu já desafio. Guaraná. Não, eu Guaraná entrei depois. veio um pouquinho depois. Aí depois o pregão já rolava quando eu estava lá. É. Né? Então tu já Mas chegou depois. Foi realmente um trabalho muito árduo, a equipe se debruçou muito. É um termo de referência bem complexo. Né? Eles desenvolveram um trabalho fantástico, porque desenvolveram um termo de referência com equipamentos diferentes. Né? E os equipamentos que existiam disponíveis eram diferentes. E aí criar um processo de uma solução que fosse adequada isso, só pra gente pegar aqui na linha de tempo. 2018, 2019. Isso já é 2019, 2020. Sim. Final de 2020. Certo. É o pregão. Isso, final de 2020 o pregão. Final de 2020 é o pregão. 2021, iniciozinho, provas de conceito, que houve um grande teste. Eu olhei naquela revista da Polícia Federal, que falou da prova de conceito. Prova de conceito. 2022, em fevereiro, inicia efetivamente o SINAB, o Sistema Nacional de Análise Balística, com equipamento no INC, Polícia Federal, e com equipamento na Polícia Científica do Paraná, em Curitiba. Era Foi o pioneiro. Foram os dois primeiros equipamentos que agora formavam uma rede. Sim. Nós estamos hoje em junho de 2023, um ano e aproximadamente 4 meses depois, e estamos chegando aí a 18 unidades da federação. Quer dizer, 20 equipamentos, né? Com o Maranhão e então, somos 20 Rondônia, hoje. Né? Vamos finalizar 20. São 20. Dos 28 possíveis Dos aí. 28 exatamente. Larry, mas antes disso, a gente já tinha o bancos de dados balísticos estaduais. Tinha. Certo? Uma dúvida pessoal. Como é que vocês fazem? Por exemplo, Brasília é um caso, né?
Brasília é um caso. PCDF. Existe a PCDF. Como é que vocês implantam esse serviço onde já tem? Tem o quê? Uma transferência de dados? Porque hoje eu não entendo nada, gente. Entendi. Eu não entendo nada. Eu quero saber como é que aqui no Maranhão não tinha nada, implantou do zero. Mas um local que já existia. Sempre foi uma preocupação nossa. não Como é que vai entendo. ser para quem já tem? Uma coisa que eu pensei agora. Se a gente resgatar um pouco mais para trás o histórico disso, em 2003, no Estatuto do Desarmamento, foi previsto um cadastro de microestreamento de projéteis disparados pelas armas fabricadas no Brasil. Isso ainda está lá no Estatuto do Desarmamento. Isso inicia na perícia uma discussão sobre como fazer esse banco. Certo. Qual era a viabilidade disso, qual era o tamanho do desafio. E não houve uma implementação por diversas razões. As perícias estaduais, então, cada um começou a procurar a sua própria solução. Comprar um equipamento e usá-lo da forma com que, legitimamente, achou que seria mais interessante. Uns para fazerem uma comparação virtual, ou seja, para ter, além ali do microscópio ao vivo, para ter uma imagem melhor. Mais uma tecnologia, Uma né? tecnologia. Pra ajudar. Outros demoraram um pouco para usar isso em banco de dados. Talvez quem primeiro usou isso em banco de dados foi a Bahia. O Departamento de Polícia Técnica lá da Bahia comprou já com essa missão e deu muito resultado. Isso foi bastante interessante para amadurecer a ideia de que isso era possível, isso era viável e que daria solução. Bahia, eu acho que, se não me engano, conseguiu ligar uma mesma arma 31, né? Eu vi uma de situações, 33 né? vezes. Eu não, se bem que eu não sei qual que estatística Se eu não me foi, se eu engano, vi são 31, alguma coisa. mas a importância de você conseguir ter essa informação e Excelente. conseguir levar essa informação para a investigação. Isso. Isso é que é o importante dessa solução. Mas no hoje, final das contas, né? quando a gente chega num estado que já tem, não é a mesma tecnologia. Infelizmente, pra eu entender elas como não é. se falam. Elas não se falam. O Sinab, quando chega, por exemplo, chegamos aqui em São Luís e começou ontem a verdadeira operação do Sinab aqui. Existe um passivo. Essa foi de a armas. pergunta que a gente fez no podcast passado. E vocês vieram para dar uma resposta, Tá bom. porque os meninos não sabiam Não responder. vamos, neste primeiro momento, o trabalhar backlog. com isso. Não tem como olhar o backlog. Ele É isso que eu queria saber, Ele é gigante. Não tem como. É daqui pra frente. É daqui pra frente. Tá. E daqui pra frente vai ser como? A gente tem prioridades para usar o banco. A gente também quer saber das prioridades, porque era uma outra dúvida que ficou do podcast passado, que a gente Ok. também não conseguiu. A gente tem prioridades e vai depender de estado para estado qual é o grau de investimento da gestão e de adesão da perícia. Então, vou dar um exemplo. Exemplo. Homicídio. Homicídio é o nosso objetivo número 1. Sim. O que você tem de homicídio para colocar no banco? Você tem estojo coletado no local de crime, você tem projétil recuperado de corpo. Sim. Em muitos lugares, nem isso é possível com a mão de obra que tem Eu vou entrar nesse caso. popular o banco. Pois é, vamos pensar aqui no caso. É o objetivo número 1. Sim. No mínimo isso. Todo o material do IML ir direto para a balística, Sim. seguindo agora o CPP, o 158A do CPP, o vestígio vai para a central de custódia, está na perícia oficial, para o trabalho de entrar no banco. Só que o trabalho de entrar no banco não é jogar no banco. Quando você tem um local de crime que tem 10 estojos, o perito aqui da perícia oficial do Maranhão, ele vai comparar em microscópio óptico, como ele sempre fez, tradicionalmente. Ele vai olhar os 10 e ele vai dizer o seguinte: esses 10 vieram de 2 armas. Esses 6 são de uma arma, esses 4 são de outra. Ele vai escolher um de cada. Então ele teve um preparo. Se foi o projétil retirado do corpo, tem que limpar, tem que esterilizar, tem que comparar, porque geralmente tem mais de um, para também saber se foi uma arma, 2 armas, escolher a melhor peça, para sim colocar no sistema. Então tem um trabalho de preparação que, quanto eles vão conseguir colocar, eles têm quantos microscópios? Eles têm quantos peritos que sabem fazer isso? Eu ia falar isso aqui. Porque, Lerry, o que eu queria te perguntar? Porque, assim, a gente está com uma tecnologia de ponta, né? Um aparelho caríssimo. E aí a gente se depara com uma realidade aqui do Maranhão. Quantos peritos treinados?
4. Isso confirma que a gente tem aqui quem está ouvindo nosso podcast, Joadson, que participou do podcast passado. Sim. 4 peritos, certo, Joadson, treinados. Então, é uma quantidade muito pequena, né? Então, a gente já está vendo que, nesse ponto, o Maranhão não tem um bom investimento no número de profissionais. Por enquanto, né? Por enquanto, claro. Por enquanto. Vamos pontuar isso. Para a gente entender, assim, que pontos a gente teria que melhorar. No caso, como tu tá falando, o número de profissionais é um. E profissionais com essa expertise, com esse Sim. conhecimento, capacitado a fazer isso, mais difícil ainda. Então, esse é o primeiro gargalo que a gente precisa encarar. Por muito tempo, isso foi usado como argumento para não fazer o banco. Por muito tempo eu ouvi esse argumento e ele não deixa de ser legítimo, porque realmente você não pode pegar um equipamento de milhões, colocar num lugar onde não tem uma estrutura para colocar. Para poder alimentar. O contra-argumento que a gente viu claro era que isso é a razão para buscar o investimento do Estado para que isso aconteça. Então, o Sinab, ele não é uma entrega de equipamento, né, Guaraná? Não. Ele tem eixos estruturantes que vão além da entrega do equipamento. Perfeito, Exatamente. O Sinab perfeito. é um projeto completo, gente. Então, nesse primeiro momento, é o equipamento que vai chegar. Mas ele, no começo, a gente já fez uma visita técnica. O Estado assinou um acordo de cooperação técnica. Bom saber, eu não sabia. Né? Então, assim, essa visita técnica nós indicamos que, olha, há necessidade de profissionais no setor. Existe a necessidade, por exemplo, de deixar os profissionais que estão aptos a operar o equipamento Com exclusividade naquela função. Então, a importância de haver uma gestão, né, do efetivo com relação a isso na realização de outros exames. Sim. Né? Outros peritos podem fazer exames de natureza e eficiência. Qualquer perito pode. É uma capacitação mais simples, bem simples, né? E a qualificação para se fazer exame de microcomparação já é uma coisa muito mais muito complexa. especializada. Outra coisa é também o pensamento da Senasp com isso, né? No futuro a gente quer fazer capacitações, né, doutor Lerry? Né? Em operação de microcomparadores, né? Padronização em nível nacional dos exames, né? Então tudo isso está sendo pensado. Lógico, o primeiro passo é a entrega do equipamento. E a gente está capacitando agora para que o pessoal possa inserir de forma correta, ou seja, padronizada, os dados no sistema. Né? Então, o primeiro passo vai todo mundo conversar a mesma língua. A gente vai conversar a mesma língua. A gente tem um sistema que a gente vai conversar a mesma língua. Né? E para fazer isso, a gente tem que fazer toda essa capacitação. Então, a capacitação agora hoje terminou a segunda etapa da capacitação Sinab Maranhão. Isso, então, nós exatamente. hoje estamos aptos aí a inserir no Sistema Nacional de Análise Balística. Eles têm o equipamento, eles receberam treinamento, uma estrutura mínima foi dada. Sim. O Sinab tem alguns eixos. Recursos humanos e treinamento é um deles. Infraestrutura. Então, fisicamente, para receber esse equipamento, eles tiveram que fazer adequações. Eu vi as adequações, realmente. Eles tiveram que fazer. O próprio sistema, o sistema teve que ser muito bem customizado para a forma de trabalhar, e a gente continua trabalhando para esse sistema, ele ser o sistema realmente útil para a perícia brasileira. Então, ele tem eixos que precisam ser seguidos. E o último é procedimento. A gente tem um comitê gestor. Esse é o meu papel dentro da Senasp, embora eu trabalhe no IMC. Eu sou o representante da Polícia Federal no comitê e coordeno o comitê. Aí tem lá representantes do Ministério da Justiça, de algumas secretarias, um representante de cada região do Brasil. Sim. E esse comitê ele estabelece as regras. E a gente veio aqui treinar nestas regras. Isso. Porque o Sinab vai dar certo se todos os estados trabalharem da mesma forma. Sim. E é isso que está acontecendo, e daqui a um pouco a gente fala em resultado, no que está indo. Então é um projeto grande que tem esses gargalos, a gente falou de um deles, que é a quantidade de peritos. Sim. Mas é uma vamos realidade encarar no Brasil, isso né? positivamente como é uma realidade no Mas Brasil. Maranhão um forte tá muito argumento para estruturar a balística. Sim. Exatamente. Temos um forte argumento para, se tiver concurso, botar alguém na balística. Para, se tiver perito interessado em fazer algo que ele vai ver o resultado, na balística. tem como... Sinceramente, vamos atrair gente pra balística. Particularmente, não é minha área. Eu tenho que dizer para todos que eu não me identifico não tá com a balística. Pela balística. Não, não tudo tô. bem. Admiro, acho o trabalho magnífico, mas se eu puder escolher, porque às vezes a gente não pode, tem que falar isso para todo mundo. Não, Nem sempre, mas se eu puder,
tipo, continuar no local de crime, quando eu Também quando eu adoro, sair do também local de adoro. crime. Vai interagir Demais. com o Sim. Sinab. Não, porque eu sou uma pessoa a sua coleta... A coleta viciada em adequada, resultado. seguindo todos os procedimentos da cadeia de custódia, previstos no artigo 158, que é importante dizer isso. A gente hoje tem uma legislação que nos ampara, né? E que nos dá o norte. Eu falo assim, Lerry, como peito pra vocês dois, que tu já foi também muito de local de crime. Aquele crime que mais eu fui durante 10 anos é aquele local de crime padrão. Uma pessoa no meio da rua sentada, um motoqueiro passa, um motoqueiro e um garupa, o garupa atira, ninguém viu e ficam ali vários estojos no meio da rua. Esse é o local de crime padrão. 70% dos crimes Qual são é o assim. vestígio que tá aí? Estojos. Estojos. Não Estojos. teve contato. Não tem contato. Se tiver não, câmera, não tem câmera. essa moto é roubada. Vamos pensar Não, justamente ninguém o que viu o Ninguém rosto. viu porque ele estava com capacete, era de noite e se alguém viu não vai falar, se alguém suspeita, ou seja, até algum tempo, vamos pensar que esse era um crime Solúvel, né? que não teria solução, porque a investigação não era possível, porque a gente não tinha esse recurso. E agora que a gente tem o recurso, talvez esses crimes que, pra mim, eu falo a minha casuística particular. Toda vez eu falo isso, eu não tenho como saber a casuística dos peritos, mas a minha, que é alta, pelo número de locais que eu já fui, a maioria é isso. Não tenho dúvida que a sua amostra ela é representativa do que a gente vê no Brasil. Com certeza. Do que a gente vê no Brasil. O primeiro hit do Sinab. O primeiro hit, vamos falar. Foi exatamente explica assim. primeiro o que é um hit. Tá, As pessoas ok. que estão assistindo. Então, um dos objetivos é cadastrar o homicídio, tá? Então, ele fica cadastrado no sistema. Certo. Qual é a outra ponta? A gente tem que colocar no sistema padrões coletados de armas apreendidas. Sim. Agora, nós estamos entrando num universo que as pessoas não têm noção do que é uma sessão de balística de uma perícia oficial de Estado. Você vai entrar num laboratório com, literalmente, milhares de armas apreendidas. Milhares. Vem cá, qualquer arma apreendida, então, vai ser coletado um padrão, porque vou pensar Não. assim, relacionado ao banco de dados de DNA, né? Tem vários critérios. No mundo ideal, botaríamos todos. No mundo real, com essa dificuldade de recursos humanos e o que tem... Como é que vocês vão priorizar nós vamos isso? priorizar. Sim. Existem algumas regras para qualificar a arma apreendida. Sim. Né? Então, vou dar um exemplo nesse primeiro hit. Então, o que seria o hit? Quando eu pego o padrão da arma, boto no sistema, o sistema faz uma pré-seleção. Importante falar da pré-seleção, né? Pré-seleção. O sistema ele não faz sozinho o confronto balístico. Ele não faz o confronto balístico. Ele correlaciona. Eu coloquei essa peça aqui. Ela vem de uma arma que tem algumas características. Essas características são levadas em conta. Eu vou dar um número aqui. Nosso banco hoje tem 15 mil amostras cadastradas. Quando eu botar um projétil de uma arma lá, o banco vai ver as características e falar assim: dessas 15 mil, são compatíveis com este projétil 1.000. Então já reduziu. Sim. 14 mil. Desses 1.000, ele faz uma correlação e ele ranqueia, um ranqueamento. Ele bota assim, o mais semelhante é esse, o segundo mais semelhante é esse, o terceiro. E ele traz a imagem, é uma imagem muito boa, muita resolução. Agora o perito oficial do estado do Maranhão, que trabalha na balística, tem um trabalho a mais para fazer. Ele vai sentar em frente ao computador. O Joadson ficou feliz. E ele vai abrir. Ficou. Porque ele vai abrir e comparar o primeiro com o primeiro. E ele vai, na experiência dele, descartar. Certo. E o segundo e o terceiro, quando ele encontrar semelhanças suficientes para dizer que aqueles dois projéteis passaram no mesmo cano, ele vai marcar isso como uma ligação. É o nome que a gente está dando para o hit. É uma ligação. Então ele ligou esta arma apreendida a este homicídio. Resolvemos o homicídio? Não. Não resolvemos o homicídio. Bom explicar isso. Não vamos resolver o homicídio. Isso. É uma informação. É uma informação muito importante. Para a investigação. Que vai talvez Para a ajudar. autoria. Mais pra importante. autoria. A gente não quer chegar na autoria? Aquele caso clássico que você foi em centenas de locais, eu quero saber quem era o motoqueiro que passou lá. Isso. Eu tenho não o motoqueiro, mas eu tenho a arma. Sim. Agora essa arma foi apreendida com alguém. A investigação tem agora um elo muito forte
e vai fazer o trabalho dela, vai Sim. entrevistar, vai ver a possível localização dessa pessoa no dia do evento e por aí segue. Mas o HIT, a ligação, só foi possível porque depois de um grande esforço, um trabalho de muita gente, muitos desses mobilizados da Senasp, trabalhando arduamente para botar no ar um sistema que permitiu ao perito oficial do Maranhão achar a ligação. Ela não seria possível de outra forma. Exatamente. A menos que alguém abra o bico, né? Alguém denuncie o outro, mas é. Mas, exceção. gente, vamos pensar assim na parte prática, considerando que eu não sou uma perita, né? Nem da parte E balística, só que queria nem só isso. enfatizar que Eu gosto. é uma ligação com a técnica, com a Aí, metodologia. vamos pensar entendeu? agora na prática. Não é uma coisa Deixa eu te feita perguntar. por meio de um depoimento de alguém Não. que falou, foi fulaninho ou cicrano. Então é uma coisa que realmente vem para somar com a A investigação. gente faz um laudo, né? Isso que essa é outra parte que eu quero Isso. entender. Aí vamos supor, eu peguei aqui, coloquei, já vi, consegui relacionar, deu o hit, e aí você faz o quê? Aí vem um laudo. Vem um Vamos laudo. supor que aqui cruzou com um de Rio Grande do Sul. Aí você vai. Aí tem um modelo para dizer que o projétil que foi encontrado no local do crime, aqui no Maranhão, Tem um no meio da outro rua. trabalhinho que o Isso, perito pra eu entender. que o nosso frisar. amigo Joás vai fazer. Vai, né? Ele tá muito feliz. Tá ele muito até veio feliz. aqui pra assistir, porque ele tá tão Veio. feliz. Ele tá feliz que a gente trouxe Viu, um gente? grande Joelson trabalho. Tá aqui, Ele tá que aqui com a gente, Ele gostou tanto que ele tá aqui assistindo. O sistema ele foi usado para ligar. Para fazer o laudo, essas peças serão juntadas, E examinadas novamente. examinadas no microscópio para dar a certeza e produção de laudo como prova. Se eu não tenho a peça, ele É isso que eu ia até perguntar. pode fazer uma informação. Olha, Vamos no botar sistema, nesse exemplo hipotético que tá no Rio Grande do Sul. a gente vai fazer ela chegar aqui. Tá. A gente tem todo um sistema montado. Nossa, Exatamente. muito bom, não sabia. Já aconteceu entre Paraná e Brasília. E e a isso com peça quanto do- tempo de De Sinab, Sinab pra isso acontecer? pouco mais de um ano. Mas eu posso contar porque foram vários pedaços que isso aconteceu. Vamos voltar lá no primeiro? Porque a gente parou explicando o que era o HIT. Sim, o que era o hit, e aí? E o caso foi clássico, exatamente como você trabalhou. Uma pessoa saiu de um local, de uma academia, foi morta com um disparo de uma arma, que a pessoa deu uma rajada. Essa arma ela tem uma característica interessante. Ela sofreu uma adulteração, que a maioria das pistolas são semiautomáticas. Isso. Você dá um disparo a cada acionamento do gatilho. Ela sofreu uma alteração para cada acionamento do gatilho, ela Disparar continuar várias disparando. vezes. Nossa, interessante. Se você pega uma arma dessa apreendida, para boa coisa não é. Isso tá dentro dos critérios de arma prioritária para você pôr no banco. Então, é uma arma adulterada. Legal, tá aí. É. Sabia. Essa arma, eles... Tá certo, esse homicídio Quem foi faz uma operação investigado. dessa faz É. pra matar. É. Não faz pra se Não é pra defender. faz pra treinar, matar. não é pra isso. Mas quem vai lá e apaga o número de série não quer saber o rastreio dessa arma. Ele tá usando para o crime. Então, essas armas... elas Esses são os critérios, então, né? Tem, Alguns tem deles, outros, né? mas alguns deles, deles né? são esses. Então, nesse primeiro caso, a pessoa foi morta, os estojos foram cadastrados. Passado algum tempo, uma pessoa foi presa com uma arma. A pessoa, salvo engano, ela é usuária de drogas, sofreu uma abordagem policial, viram que ele estava com uma arma, porte ilegal. Arma apreendida. Quando a arma bateu no laboratório, peraí, essa arma está adulterada. Ela tem o que é chamado seletor de rajada. Legal. Elegível pro banco. Colocou no banco, veio a lista de resultado, o perito estadual sentou, procurou. Opa, essa é a arma utilizada neste homicídio cadastrado algumas semanas atrás. Então, esse foi o hit primeiro, esse é o hit clássico, e é um hit Nossa. que mostra, que deu sentido a todo o esforço. Isso. Deu todo o esforço. Me arrepiei agora. Para só- isso, Ah, eu valeu- também sou apaixonada pela ciência. para isso valeu todo Esse o esforço de todas as pessoas E os envolvidas. 130 milhões investidos nesse... Eu ia perguntar qual o valor total 130 investido. milhões até hoje, porque são equipamentos muito caros. São equipamentos, os brinquedinhos da perícia são caros. Mas tem um falo motivo. toda vez isso. Mas Mas tem tem um motivo. utilidade, né? Ele não tem mercado fora da perícia. Isso, São para pra ser isso, desenvolvido, precisa de cientistas, precisam de uma empresa em volta. Isso se torna... Aí ele vai vender para quem? Para a perícia oficial. Então, claro, vender
quase 50 equipamentos para um país é uma coisa rara. É uma coisa que acontece em uma geração. O Brasil era um mercado desejado por várias tecnologias. Por isso, o nosso pregão foi tão concorrido. Teve recurso, teve ação judicial. A gente TCU, tentou conduzir da forma mais idônea, mais correta possível, porque a gente sabia que no final o resultado seria combatido. E nós estávamos envolvidos. Aí envolve a pessoa física. Sim. Mas a gente fez de tudo para cercar e para que no final o resultado fosse validado. Tentativas anteriores de fazer um banco nacional fracassaram por ações judiciais de quem perdeu, achou que não foi justo e foi lá e a justiça reconheceu. Houve um direcionamento aqui, houve uma falha aqui, e a gente então fez algo que venceu tudo isso e entregou. Aí esse hit é um hit clássico, e a gente tem no banco, em 1 ano e pouco, mais de 500 hits já. Eu ia perguntar confirmados. Quantos hits já tem? Mais de 500. Já Nossa, passamos a uma semana. É mais de um por dia. Nossa, Todos gente. os dias, desses 20, agora com o Estado do Maranhão. Todo mundo. Então, em muitos lugares está começando, em muitos lugares está colocando ali um material de homicídio, está precisando que o local converse mais com a balística para levar o estojo, ou ainda não está conseguindo colocar as armas, está colocando só os crimes e está ligando só os crimes entre ML, si. Né? Tudo é um processo de organização. Você precisa espalhar o que é o SINAB para o IML, para o perito de local, para a autoridade policial, para que ele saiba o que o banco faz. Por exemplo, tem uma lenda muito grande quando esse banco chega, que o perito vai ter menos trabalho. Eu acho que eu já deixei claro que não vai, né? Não, vamos ver ali a cara de Joadson, que é um perito que foi treinado. Ele tá, gente, infelizmente não dá pra vocês olharem ali com os braços cruzados. Mas ele tá muito feliz porque eu tô vendo na cara dele, né, amigo? Porque você tá aqui pra solucionar, ajudar a solucionar. Ele tem um desafio. Ele precisa do olhar atento da gestão no volume de trabalho que ele tem hoje. E quem quiser investir vai ter resultado. Isso, em 1 ano, a gente já percebeu. Os estados que mais capacitaram, estruturaram, aumentaram suas sessões a de balística, estruturaram, eles estão tendo mais resultados. Com estrutura mesmo, física, né? Nossa. Os resultados estão crescendo a cada dia. Então... gente, eu também sou aquela entusiasta, assim, eu também sou apaixonada quando eu ouço assim, meu Deus, eu gosto das coisas que dão resultado, sabe? A gente passou, eu passei muitos anos, né? Coleta, mas isso não dá em nada. Aí você coleta aquelas... E tem esse outro lado, que né? a gente não fica sabendo do resultado. Mas o SINAB agora você sabe pelo menos uma parte. Você tá dando um laudo que você, olha, fiz uma ligação aqui que ninguém sabia. Eu tô dizendo que essa foi a arma utilizada no crime e ninguém sabia. Que foi o primeiro caso interestadual que a gente ia falar. Tá, se foi do Rio Grande do Sul e der aqui. Isso. Houve um assalto a banco, para resumir, em São Paulo. Sim. Um grande assalto a banco. Um grande... hoje é chamado domínio de cidade, né? Eles dominam a polícia, aterrorizam a cidade, tomam refém. Um local desse, eu fui aqui já. o local de São Paulo, deu mais de 1.000 estojos coletados. Diversos peritos trabalharam, perito da estadual, perito da federal. Isso foi parar no meu laboratório. Teve um trabalho enorme para botar isso no banco. Você tem que analisar os 1.000. Teve gente em missão, teve gente vindo do sul, vindo do norte, os peritos do laboratório, que são pessoas muito experientes, trabalhando muito, colocou no banco. Parece um esforço meio à toa na hora. É muito esforço. E é o começo. Colocou lá, não deu nada. Tá no banco agora. Passado uns 8 meses, um outro assalto a banco no Paraná. Modus operandi semelhante. Monte de estojos. Nesse caso, até a arma apreendida. Olha. Mais uma vez, aí a gente trabalhou até em conjunto. A Polícia Científica do Paraná e a Polícia Federal dividiram o trabalho e botamos tudo no sistema. Passado uns meses, tô lá eu fazendo as correlações. O banco filtrou. Agora eu tô sentado procurando. Várias armas, algumas, vamos botar assim, utilizadas no assalto em São Paulo, também foram utilizadas no assalto em
Paraná. Né, no Paraná. Ou seja, o de São Paulo já estava até mais avançado a investigação, alguns matches de DNA já. Agora, aquele inquérito do Paraná vai procurar o inquérito de São Paulo Sim. e vai colher um monte de informação, porque eu demonstrei, através do sistema, que existe ligação entre as armas. Só que a cereja do bolo ainda estava por vir. Dentre as armas apreendidas nessa nova ocorrência, a gente continua olhando a lista ali, né? A gente olha a lista de resultados. Uma das armas bateu com um homicídio em uma cidade do Paraná, realizado entre as duas datas de Entre assalto. as duas ações. Gente, fantástico. Uma pistola em outro homicídio, ligados também. Então agora eu estou ligando 2 assaltos e 2 homicídios através do sistema. Fizemos o laudo, ficamos muito felizes, fizemos a peça chegar ao laboratório. É isso que eu para queria fazer entender o como é que laudo. vocês faziam. Tem um sistema, Tem todo um procedimento para isso acontecer. protocolo. Essa peça seguiu a cadeia de custódia, chegar num dos laboratórios, tem regras para onde vai, quem faz, mas o laudo foi feito. Pelo menos 5 inquéritos receberam este laudo. 5. Aí eu queria saber como é que Você manda para os dois, você manda para todo mundo, né? Quando você cadastra um homicídio ou uma apreensão de arma, você coloca lá qual é a delegacia, qual é o inquérito e você vai mandar para lá. Ó, tá aqui um laudo que eles vão chegar, vai ter inquérito que vai desarquivar. Opa, peraí. Aqui a gente não tinha pista nenhuma, estava aqui, agora a gente tem. Essas armas de assalto a São Paulo bateram há pouco mais de 2 semanas com armas de assalto realizado depois de tudo isso aí, do homicídio, do assalto, em Minas Gerais. Nossa. E semana passada, de Minas Gerais, bateu com Santa Catarina. Um assalto antigo, que também foi mandado para o meu laboratório. Alguém tomou conhecimento do banco, foi lá conhecer, uma autoridade policial foi lá, um delegado, conheceu o banco. Fizemos um acordo para isso ir para lá, foi botado no banco, não tinha nada na época. Agora esse assalto em Minas, batendo com um assalto antigo. Mais uma ligação, mais uma informação. Então, isso é um exemplo da potencialidade que essa ferramenta traz. Eu estou te contando um caso, que deu alguns hits, algumas ligações, mas tem 505 lá para a gente olhar. Nossa. Isso porque a gente está contando. O início, né? Eu tô falando assim, e outra, a gente não tá fazendo o backlog de ninguém. Eu tô dizendo assim. Mexer no backlog. A gente tá fazendo, eu tô falando assim, e num ritmo, né, usando os profissionais que já estão, porque até então, por exemplo, aqueles estão tendo mais trabalho. Então, e em alguns Imagina se tu lugares, já de tivesse cara, investimento. eles aumentaram um pouquinho a quantidade de peritos. Eu não sei como vai ser aqui, que eu acho que aqui o Maranhão a situação tá bem complicada. Bem complicada. Mas Joadson tá dizendo que vai ter ele que fazer um concurso, vai ter que procurar gente. Se o Estado quer dar uma resposta ao maior problema de segurança pública, qual é o maior problema de segurança pública, gente? É o homicídio. Não tem nada que afete mais a vida das pessoas, que impacte mais a sua qualidade de vida, que tenha mais custos para a sociedade do que um homicídio. E a gente tem números alarmantes. Então, se essa ferramenta pode ser usada para alavancar a perícia de uma forma técnica, de uma forma precisa, ajudando a investigação, integrando com a investigação, por que não investir? Por que não botar mais perito? Por que não fazer com que o laboratório aqui possa botar mais coisas? Eles vão colocar no limite da capacidade deles. São profissionais altamente competentes e compromissados, mas são seres humanos com um limite para pôr. Mas é porque a gente fica tão assim, com vontade, né, de dar resultado. Nossa, Entendi, vamos logo... Você gostaria de ir lá ajudar. Queria, eu acho que eu vou me candidatar. Gente, sinceramente, eu tô começando a gostar um pouquinho de balística. Tá começando a mudar de ideia. Tô começando a mudar de ideia. Mas tem que ter bons peritos no local. Mas assim, local é meu lugar. É o seu lugar. É meu lugar. E deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O Joadson tá aqui, ele pode responder à distância. Mas como é que está sendo feito isso vou falar a realidade daqui do Maranhão, com a delegacia de homicídios, os delegados, o pessoal que está envolvido nisso, sabe? Do SINAB. Amanhã tem inauguração, né? Amanhã tem inauguração, né? Amanhã não, hoje, né? Não, Amanhã.
Amanhã. É porque o podcast vai ser amanhã. Então o podcast está... vai ao ar, já vai ter ocorrido a... Já vai ter ocorrido a inauguração, Na verdade, né? a partir de hoje, né, em tese, o Maranhão está dentro do Sinab já. Né? Sim. Com a inauguração, com todo esse aparato tecnológico, com a equipe que está qualificada para isso. Eu falo isso porque, como aqui a gente teve primeiro o banco de dados do DNA, então eu tive muitos assim, resultados, que eu sou uma pessoa que eu vou atrás, que eu encho o saco, eu quero meu resultado. E eu via que as pessoas às vezes não entendiam o que a gente estava falando. Aí eu falo, olha, porque isso deu um match, não sei o quê. Aí às vezes, como é que é? Eu ainda sentia, não sei hoje, eu estou afastada aí tem uns 2 anos, mas eu via que eu acho que precisa ter mais essa integração entre a perícia, a delegacia de homicídios, que é quem vai usar essa informação. Quem vai usar, sem dúvida, a gente precisa avançar nisso. Então vai ser um trabalho feito aqui, reuniões, apresentações, oportunidade de visita ao laboratório para entender. Por exemplo, essa questão da qualificação, da elegibilidade para o banco. Pois é, já isso é um gargalo que não dá para falar assim, todo mundo vai mandar tudo agora para balística que nós vamos pôr. Se mandando não dá. Eu fico com pena. Não dá. Infelizmente eles vão encaminhar para perícia normal. Prender uma arma, o que você precisa? Você não precisa de um laudo de eficácia daquela arma, ela é eficaz para efetuar disparo, característica aquela dela. basicona que já fazia. Se olhando as características e olhando o protocolo estabelecido pela Senasp, que fez o acordo aqui com o Estado. O Estado eu recebo, eu boto perito, eu dou estrutura, vocês dão treinamento, protocolo e o equipamento. Então essa arma aqui vai ou não vai? O perito vai ter aqui, publicado em portaria pela perita geral, um administrador do Sinab. Ótimo. Ele vai ter a prerrogativa de dizer isso vai para o banco, isso não vai para o banco, isso vai para o banco, isso não vai para o banco. Dentro dos critérios estabelecidos pela Senasp, que vai mudar com o tempo. Claro. E é um comitê gestor, com representatividade, não é um que está mandando lá. Eu sou o coordenador, eu tenho direito a um voto. E eu tenho todos os outros membros do comitê, cada um representando a sua região. E isso dá uma legitimidade. Olha, a gente vai colocar isso agora, aí... Vamos ver se vai avançando, se vai ampliando, para que a gente possa tornar o protocolo mais inclusivo. Tomara. Eu tenho uma expectativa de que isso ocorra, mas vamos dentro da realidade estabelecendo o que dá para pôr dentro das condições de cada lugar. Fantástico. Orgulhosa, viu? Orgulhosa da perícia aí do Brasil e agora do Maranhão. Parabéns. Só precisamos aí de mais investimentos. Coloquei uma caixinha de pergunta hoje no... Coloquei uma caixinha para saber o que as pessoas queriam saber e botaram. Vem cá, Maranhão vai ter, o Estado vai investir? Aí eu coloquei, eu espero. A gente espera, né? E eu acho que às vezes o que acontece é que a informação não chega. As pessoas não têm ideia. Eu falo até internamente, por isso que esse podcast vai ser importante para os peritos também, de saberem a potencialidade dessa ferramenta. Porque se a gente às vezes não sabe o que está acontecendo entre nós, avalie quem está de fora. Sim. Eu tenho certeza que quando as pessoas souberem, começarem a receber esses laudos com os RITs, os delegados, isso é fantástico, ouro, né? É ouro. Você está falando dos casos clássicos, você fica assim, vai resolver. Esse homicídio clássico que eu falei, o cara numa moto, um garupa dando um disparo e ninguém nunca vai saber. É o que mais acontece. Então agora a gente já tem uma luz no fim do túnel. Tem uma ferramenta científica, a ciência, resolvendo crimes. E muito bom, gente. Muito bom, muito orgulhosa. E Guaraná está aí representando o nosso Maranhão. Arduamente. Eu sei. A complexidade de pôr isso no ar é enorme. São gente, muitos não é uma coisa aspectos. simples, né? Se não fossem eles, esse negócio não estava no Brasil inteiro. Tem 20 funcionando, tá faltando o quê? São 20 estados. Já existe equipamento, né, Guaraná? O equipamento já está pra gente empenhado, voltar. Né? Empenhados. Foram 34 equipamentos empenhados pela Senasp. 34, então alguns vão receber mais do que um? É isso? Isso. A previsão é edital, né, que alguns estados recebessem mais de um. São Paulo, por um interesse, né, de fomentar o banco lá e a relação, né, com o próprio estado, comprou 4 e recebeu 4. É um estado grande, com 45 milhões de pessoas. Perícia, né? Também lá também interiorizada. Tem vários institutos no interior. Tem vários institutos com a estrutura da balística funcionando plenamente. Nossa, já fazem esses exames, né?
E a gente imagina que só São Paulo vai bombar o banco. Nossa, certeza que vai, com 8. Né? Com 8 unidades, né? Aí você tem estados grandes, como a Bahia, que tem 3 equipamentos funcionando. Que né? eles já tinham a rede Pernambuco, estadual, que adquiriu né? 2 e recebeu um da Senasp. Estados como Mato Grosso, que comprou 2 e tem mais e um da Senasp. Então, assim, foi montada uma grande rede. No final das contas, a gente vai chegar a 50 equipamentos, né? Acho que é 49. Quem tá faltando? Quem falta? Os que estão sendo instalados agora, na mesma... Quem é o próximo depois daqui do Maranhão? Maranhão, ao mesmo tempo está Amapá. tendo Rondônia Isso. e Na Roraima sequência, e Amapá. Roraima, Ainda esse mês. Depois está vindo... Mato Grosso do Sul, aí Tocantins, aí na sequência Santa Catarina, Acre, né? Amazonas, Rio de Janeiro, Distrito Federal. São os que estão faltando. Nossa. Rio de Janeiro, gente. Rio de Janeiro. Vai ter só um ou lá, eles vão comprar outro? Agora eu acho que não dá Só mais para um. comprar, né? Pra fazer comprar adesão. A Era ata a- venceu ano Tinha passado. ata de né? adesão. Ah, tá, pra adesão. Não sim. teve a compra, mas com certeza é um, Nossa, é um imagina o lugar Rio de que vai Janeiro. ter que ter. Sim. Mais de um. E mais é uma equipamento. Mas também ferramenta não que eu adianta acho comprar que só equipamento. existe um Mais escalonamento uma da vez. necessidade. Ele né? tem que ver assim, olha, eu tenho condições de ampliar a minha balística. Botar mais tantos peritos e aí bota mais um equipamento. Se você botar 2 equipamentos para 4 peritos, Não vai adiantar, tem o uma equipamento vai ficar proporcionalidade. obsoleto, vai ficar parado, né? Um daria conta daquela demanda que aqueles peritos conseguem colocar no banco. Claro que o país é enorme. O Isso, estado nós do Maranhão, temos por exemplo, dimensões continentais. a gente está falando de capital. Sim. Existe todo o interior que em algum momento precisa se pensar nos crimes cometidos nesses lugares que também tem que participar do banco. Isso é um outro desafio. Quando a gente Nossa, fala em é fechar o muito Brasil, tempo. entre aspas, é fechar as capitais Isso. e alguns lugares começarem a interiorizar. Mas tem todo um desafio para ter todo vestígio relacionado à balística entrando nesse banco. Quem sabe um dia a gente vai estar aqui falando disso. Já pensou? Eu tenho certeza, vamos evoluir muito. Eu acredito muito nisso. Deixa eu ver se tem alguma pergunta, gente, que... Eu tinha colocado, vocês já falaram quase tudo, a questão de dados interessantes, curiosidades, necessidade de mais peritos, recursos, quantos estados usam, valores. Pelo menos assim, as minhas dúvidas e o que ficou, né, Jadson? Se tu tiver aí, tem alguma coisa? Eu acho que é isso mesmo. Que a gente ficou falando, critérios do que ia ser incluído no banco, se ia fazer algum backlog. Acho que tudo isso a gente respondeu. Eu tô bem satisfeita. Feliz E até. aí, terminamos antes? Olha, assim a gente pode esticar aí. Eu, pelo menos, realmente as minhas dúvidas foram sanadas. Muito interessante. Que bom. Tem mais alguma coisa interessante, Guaraná, pra falar aí? Assim, Da Senasp. Tem algum outro projeto aí da Senasp em andamento? Algum na tipo verdade, de... nós temos vários projetos na Senasp, né? Cadeia de custódia funciona lá dentro. E eu participo dele também. Vamos falar um pouquinho só dos outros. A gente faz um pouco de tudo, né? Lá, trabalho nas aquisições, né? Desde o começo, lá do termo de referência até a entrega final. Então, é um trabalho bem, bem legal, porque a gente consegue ver a coisa chegando na ponta, né? A gente consegue ver o produto sendo realmente utilizado pelo perito. Você está envolvido no na padronização de IML? E, então, do IML, infelizmente, eu tô fora. Não, porque eu pergunto, porque tem tudo a ver com o Sinab. Você tem que ter... Como é que você vai achar o projétil no corpo? Gente, vocês adivinham as coisas que eu coloco quando eu boto? Como é que você vai achar o projeto? Você precisa de um... Mas é importante de um falar tomógrafo, que, na de um verdade, flat todos scan. esses Eu boto esses tudo projetos, isso. eles se Olha o tanto de interligam, né? pergunta que eu faço. Ele precisa ser se ligam, né? estruturado, né? Precisa Como ser tu tá estruturado. falando, é uma estruturação que tem que acontecer em vários setores. Isso. E ela inicia com o diagnóstico, com pesquisa sobre a situação dos órgãos, né? Então, a Senasp sempre faz pesquisas anuais, né? Com os órgãos. E a gente, como é de interesse a estruturação de determinadas áreas, às vezes, a gente foca naquelas áreas para fazer questionamentos direcionados, né? Do que a gente realmente quer saber daquele tipo de... Por exemplo, no caso da balística, em 2018 foi feito todo um diagnóstico, né? Isso foi usado pelo planejamento. E isso foi a base para todo o trabalho feito hoje
de saber até por que a gente fez uma licitação, uma ata de registro de 37. E não, a gente não comprou tudo, né? Faltou dinheiro, na verdade. Mas quase. 34, mas quase compramos tudo. Foram 34. Vocês compraram muito. E assim, eu não tenho dúvida que a gente vai ter uma rede muito maior que a americana em pouco tempo. Porque aqui se mata com arma de fogo. Não. Muita toda vontade. hora e todo lugar. Né? Se você pega números de cidades como Imperatriz tem em torno de 70% dos homicídios são com arma de fogo. Aí eu te pergunto, Você vamos pega falar. cidades grandes, como São Luís, é em torno de 65%, 70%. Então você tem números que vão ser colocados no banco o tempo inteiro. E isso, o cara que está no crime, ele continua cometendo aquele crime até ele ser pego. Quem é o criminoso é uma pequena parcela da população. Exatamente. Que usa determinadas armas. Assim. Então a gente tem um grupo ali que está agindo e claro que vai ser descoberto com essa tecnologia, que é o que a gente espera. E a gente espera que ela nos ajude. E a gente, assim, auxiliar a investigação com informação de fato, dentro da materialidade, dentro da técnica, né? E não do achismo ou do invencionismo de algumas situações que a gente vê. Não, isso aí era o motivo de um podcast. Coisas que acontecem nas investigações que, enfim, é outro assunto. Gente, assim, eu tô super satisfeita. Super esclarecedor. Lerri Sudi dos Santos. Que exemplo, viu? Que exemplo de perito. Eu gosto de falar assim com quem tem brilho nos olhos. Porque eu acho que não adianta a gente ser perito e a gente não ter esse entusiasmo. Eu não vejo. Eu nem consigo trabalhar assim. Eu falo, gente, a gente tem que pensar que vai acontecer, que vai dar certo, que uma hora a gente vai comprar. Porque senão, o que a gente tá fazendo aqui? Então, eu sei que a gente dá passos muito curtos, infelizmente, mas a gente sabe da nossa limitação, Maranhão principalmente, que é uma situação grave, o número de peritos, a nossa estrutura física, mas eu creio que nos próximos anos a gente vai avançar muito. Eu tenho certeza. Então, gente, obrigada aí pela participação de vocês. A gente que agradece. Muito obrigado, Carol, por esse convite. Para mim é um prazer estar de volta aqui e principalmente trazendo, né? Essa boa nova, né? Um equipamento, capacitação. Eu acho que é assim que a gente caminha para frente. Né? Isso. Muito obrigado, Carol. Obrigado por nos receber. Gente, então, até a próxima. O próximo podcast.